Nós estamos acompanhando aqui o homem juntando o estrumo do seu gado, o gado que permanece aqui durante a noite, para vender para outra área do Rio Grande do Norte, onde o homem faz agricultura o ano todinho. E eu estou me referindo àquelas áreas que tem água doce. Nos riachos, são raríssimos, mas ainda existe aqui no Rio Grande do Norte algum riacho que tem água corrente e água doce, porque é proveniente das chuvas. E existe também a água proveniente das fontes de água, água doce proveniente das fontes de água. E como a gente sabe que toda a água que existe na terra veio ou vem de um regime de chuvas, e o fato é que a terra, durante 1 bilhão e 100 milhões de anos, não existia nenhuma forma de vida, porque não tinha água. Não tinha água doce, não tinha água no estado gasoso, não tinha água no estado líquido, não tinha água no estado sólido. Então, sem água não existem as plantas, principalmente as plantas. E isso é uma lei que está registrada, inclusive, nos livros, chamados livros sagrados, como é o caso da Bíblia judaica cristã, que Deus fez a terra e o céu, e durante 1 bilhão e 100 milhões de anos não havia vida na terra, porque Deus não tinha feito a chuva. A chuva no estado líquido, que é a origem de toda a água que existe na terra hoje. Toda a água da terra que existe hoje, ela passou pela situação de chuva, de precipitação pluviométrica. Então nós vemos aqui o caso do estrumo do gado, que o homem está juntando para vender. E certamente esse estrume vai render pelo menos uns R$200, que seria 6 metros cúbicos de estrume, que vai para fora dessa área, porque aqui nós estamos no agreste, e aqui não tem água, na maior parte do ano, água doce, não tem chuva, não tem riacho com água, e os poços tubulares, se escavados, será poço com água salgada, pelo menos salobra, imprópria para a vida nas terras emersas. E aqui nós estamos vendo um poço que foi escavado aqui há alguns anos, antes que o homem fizesse esse curral para guardar seu gado, para o gado pernoitar. Então, se alguém pergunta dessa água que existe subterrânea com esse poço de 65 metros de profundidade, ela tem origem exclusivamente das chuvas. Porque o primeiro estado da água que existiu na terra foi o estado gasoso, em forma de vapor, que criou os micro-organismos. E somente quando Deus proporcionou as condições ambientais para que existissem as nuvens de água condensada e chovesse, até então não existia nenhuma planta e nenhum animal. Então foi criada a chuva, e aí a partir do momento que criou a chuva no estado líquido, foi criada então os animais, foram criados os animais e foram criadas as plantas. E isso está registrado exatamente no livro sagrado que a gente chama de Bíblia judaica cristã, no capítulo 2, versículo 5 do Gênesis. Sem as chuvas não existia agricultura, não existia plantas. Foi preciso fazer as chuvas para existir a planta. Então, como a gente sabe que toda a água que existe hoje na terra passou por um regime de chuvas, a gente entende que a água subterrânea que tem aqui a 65 metros de profundidade, que o homem cavou um poço para tirar esse líquido com 65 metros de profundidade, era salobra, por conta da presença do cloreto e nitrato de sódio aqui nessa área. O cloreto de sódio natural, o sal natural, e o nitrato de sódio é criado pela ação do homem na sua agricultura paleolítica. Então é incrível como o homem aqui vai juntando esse estrume para vender para fora e não bota uma pá de estrume no seu terreno, na sua terra. E o que vai acontecer é que a terra está tão fraca durante centenas de anos sendo explorada aqui, que não vai ter plantas para o animal comer 30 dias depois da última chuva do ano, que pode ser agora. E a gente chega à conclusão que não é só por falta de água,
mas por falta de nutrientes minerais na terra, porque o homem vem explorando com sua agropecuária paleolítica há mais de 200 anos esse pedaço de chão. E aí, enquanto o estrumo do gado seria adubação orgânica de primeira qualidade para a sua terra, que está esgotada, ele vende para fora, porque ele não pode plantar aqui sem água. Mesmo tendo o estrumo, a terra pode estar adubada, mas se não tiver água da chuva, que é água doce no estado líquido, não tem como ele plantar seu alimento aqui. E não tem alimento para o gado. Então o homem, a gente está vendo que o homem realmente é a causa de todo o erro que existe hoje na Terra, onde a vida está desaparecendo por conta da presença do homem, que é, mesmo frequentando uma faculdade, que é uma informação científica, técnica, científica, ele diz que a água da chuva é suja, a água boa é aquela que depois que bate no chão vira lixo. Água no estado lixo. Então tem água no estado gasoso, que foi a primeira água da terra, tem a água no estado líquido e tem a água no estado sólido, nas geleiras, nas calotas, que toda a água é proveniente das chuvas. E aqui está o resultado do que o homem está se autodestruindo e também eliminando a vida. Esse estrume aqui, nessa presença desse estrume aqui, com as chuvas, esse chorume que sai daí vai, de alguma forma, chegar ao lençol subterrâneo, onde está o poço tubular, com 65 metros de profundidade, e vai contaminar a água, porque a água que se pode beber, é aquela que está mais próximo de H2O, hidrogênio e oxigênio. Se tem veneno, se tem estrume de gado, se tem matéria orgânica outras, decomposta ou vivas, se tem micro-organismo, se tem petróleo, se tem esgoto, se tem lixo, não é água potável. Mas é o que a gente vê hoje na Terra. O homem está se contaminando porque até agora não aprendeu a captar água da chuva, onde não tem nada disso que a gente citou aqui. Nenhum tipo desses elementos que fazem parte da litosfera, que fazem parte da cidade de pedra, que é a selva de pedra do homem, mas não é água pura. E o homem vai bebendo e a gente chega à conclusão que quando o homem bebe um lixo desse, certamente vai parar nos hospitais, principalmente com a grande variedade de cânceres que hoje se tem, onde a maioria dos hospitais, principais hospitais das cidades, é aquele que trata da oncologia, que é várias variedades de câncer, na pele, no cabelo, no sangue, nos órgãos internos, fígado, rins, todas as partes do corpo do homem hoje tem um tipo de câncer. Então está aqui. E foi criado exatamente com a sua agricultura paleolítica, que a gente está vendo um exemplo aqui. O homem juntando o seu estrumo, o estrumo do seu gado, o gado que pernoita aqui, para vender para outra área do Rio Grande do Norte. Aqui nós estamos no Agreste e, portanto, o inverno aqui, as chuvas, acabou, os açudes são praticamente secos e, além do mais, quando a água bate no chão, a água da chuva bate no chão aqui, vira água no estado lixo, impróprio para as plantas e para os animais. Se viver não bebe, se beber não vive. Esta é uma informação que certamente é exclusiva, embora seja absolutamente real. E é por isso que as pessoas que têm uma boa formação intelectual, que gostaria de entender como a Terra está se acabando, como a vida aqui está desaparecendo, basta ler e acompanhar decembrasil.blogspot.com.